É o versículo de número de 31. Esse texto, esse trecho narra a morte de Sansão na casa de Dagom. Diz-nos assim a palavra de Deus: Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se regozijar, pois diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo, louvava ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles. Fizeram-no estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se sustentem a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus. E sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim, fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda, e bradando: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou ao morrer do que os que matara em vida. Então desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomando, levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Amém. Bendito seja o Senhor. Quando somos incentivados a ler, aqueles que estão a nos incentivar nos diz que devemos procurar leituras agradáveis, leituras que nós gostamos. Todos nós que somos crentes e servimos ao Senhor Jesus, temos como o manual a Bíblia Sagrada. E a todo crente é instruído ler a Bíblia Sagrada. Pelo menos essa igreja que fazemos parte, todo ano nos é incentivado a lermos toda a Bíblia no decorrer dos 12 meses, o plano de leitura diária da Bíblia. Apesar da Bíblia ser a palavra de Deus, ser a fonte que emana a vida, ser a nossa regra de fé, a sua leitura não é uma leitura muito fácil. Há alguns termos que nos são desconhecidos, que não fazem parte do nosso cotidiano, que não fazem parte da nossa cultura, que não fazem parte da nossa vida. Não é incomum as pessoas começarem a ler a Bíblia e desistirem logo em seguida. Não é incomum as pessoas começarem a ler um livro da Bíblia e não chegar ao seu final, dado, como eu já disse, a esses termos. Logo, a regra-se para se adquirir o hábito da leitura, aplica-se também a Bíblia. Incentiva-se a ler a Bíblia, começando pelas partes que vocês mais gostam, que mais chamem a sua atenção, que mais lhe agradam, que lhe seja mais familiar. Dizem que o melhor começo para se ler toda a Bíblia é começando a ler pelos Evangelhos. Os Evangelhos são sempre uma leitura muito agradável, muito boa. E depois, quando já estamos habituados, então nós vamos partindo para o Velho Testamento. Como eu gostava e ainda gosto de aventuras, de ação, eu comecei a ler a Bíblia pela história de Sansão.
Sansão era o meu personagem preferido, talvez pela mitologia grega, pelo mito do Hércules, do camarada, do homem mais forte do mundo, talvez por eu ter assistido o He-Man, não é? Eu disse, eu vou ler a história de Sansão. Qual não foi a minha frustração ao chegar nesses versículos, no final da história de Sansão, e ver que ela termina assim, de forma muito trágica. E eu esperava que a história de Sansão terminasse como a história de Hércules, né? Um herói aclamado pelo povo, camarada que executou as doces tarefas, camarada que fez grandes proezas. No entanto, a história de Sansão termina nesse fiasco. E o próprio escritor da história, para que ela não termine de forma tão melancólica, tão tristonha, tão insípida, tão sem gosto, tão sem sal, ele acrescenta: foram mais os que Sansão matou em sua morte do que o que ele matou em sua vida. Esse acréscimo do escritor aos Juízes me faz perceber um suspiro, um almejo, um anseio, um indício de que a história de Sansão poderia ter tido um outro final, de que a história dele poderia ter terminado de uma outra forma. No entanto, termina desse jeito. E por que termina como terminou? É o que nós pretendemos discussar. Sansão era o tipo de gente que tinha tudo para dar certo e deu errado. Há pessoas que têm tudo na vida para dar errado e dão certo. Superam as suas dificuldades, vão além dos seus limites, fazem um esforço gigantesco e contra tudo e contra todos conseguem ter sucesso na vida. Em contrapartida, aqueles que nascem em berço de ouro, que têm tudo para dar certo e dão errado, são um fiasco, são uma frustração, são uma decepção. Sansão foi um desses personagens, camarada, que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para ter uma história maravilhosa. No entanto, deu errado. Se não vejamos, o nascimento de Sansão se dá de forma milagrosa. A mãe de Sansão era estéril, não podia ter filhos, mas um dia ela está fazendo alguma coisa no campo e o anjo do Senhor lhe anuncia que ela está grávida. E quem estuda a Bíblia Sagrada sabe que a expressão anjo do Senhor refere-se a uma teofania ou a uma aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. Não é à toa que a tradução anjo do Senhor no português aparece com A maiúsculo, porque não é um anjo qualquer. E esse anjo ele se diferencia porque ele recebe adoração, porque ele orienta atributos que são exclusivos de divindades. Os irmãos lembram-se que há um texto em Apocalipse que quando João inclina-se diante de um anjo para adorá-lo, ele diz: não faça isso, adora a Deus. Mas quando você lê o Velho Testamento, você vai ver este anjo recebendo a adoração de Josué. Você vai ver esse anjo instruindo, e não é à toa que a Bíblia destaca como anjo do Senhor. Trata-se de uma aparição do próprio Cristo no Velho Testamento. Então não é qualquer anjo que anuncia o nascimento de Sansão, mas é o anjo do Senhor, é o próprio Deus. Sansão, além de ter o seu nascimento anunciado pelo anjo do Senhor, ele é possuidor de uma força descomunal, de uma força incomum, de uma força sobrenatural. E a Bíblia vai registrando as proezas dele, os feitos que ele vai fazendo. E ela começa dizendo, no capítulo 14, versículos 5 a 6, que Sansão ele mata um leão de mãos vazias, com as mãos limpas, sem ter nenhuma arma. Mas ele está indo cortejar uma jovem que ele pretendia casar-se, e está levando seus pais para celebrarem o selamento desta união, deste acordo, quando no caminho é surpreendido por um leão e sem ele ter nada nas mãos. A Bíblia diz que ele rasga o leão de alto a baixo como se rasga um cordeiro. A Bíblia vai dizendo que de uma só vez ele mata 30 homens para tomar
as suas roupas, está lá no capítulo 14, versículo 19. Ele sozinho domina 300 raposas, as amarra de duas em duas, coloca fogo em suas caudas e as solta nas plantações dos filisteus, causando uma grande devastação. A Bíblia diz ainda que ele mata muitos filisteus, causando uma grande carnificina. Está lá em Juízes capítulo 5, versículo 8. A Bíblia ainda vai relatar a sua batalha mais divulgada, mais falada, que é quando ele, com uma queixada de jumento, mata 1000 homens de uma só vez. E depois, depois de um tempo, ele vai para a cidade de Gaza, e os filisteus descobrem que eles estão ali, e por alguma razão, resolvem não atacá-lo, mas diz assim: vamos matá-lo ao amanhecer. E ele está ali em um cordel, dormindo com uma mulher, e eles trancam a porta da cidade. Vocês sabem que as cidades naquele tempo eram completamente muradas, cercadas por conta das constantes guerras. E quando as autoridades daquela cidade dizem: fechemos as portas, porque ao amanhecer nós vamos matá-lo, não tem como ele escapar. O muro é alto e as portas estão fechadas, então nós vamos matá-lo. Sansão, ele fica sabendo desse plano e levanta-se de meia-noite e vai até as portas da cidade e as arranca. E eu não sei o peso exato daquelas portas, mas dizem que talvez chegasse perto de 3 toneladas. Não é? Imaginem as portas da igreja aqui, que já tem um certo peso. Agora imaginem as portas de uma cidade. E Sansão sozinho arranca as portas com o braço, com tudo, coloca nas costas e caminha uma distância considerável, chega no alto do monte e joga as portas lá. Então, Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha a bênção de Deus. Ele era possuidor de uma força descomunal. A Bíblia diz que toda vez que ele ia realizar essas proezas, ele fazia porque estava possuído pelo Espírito Santo. Sansão, ele foi escolhido por Deus desde o seu nascimento para ser nazireu. E a própria mãe dele foi instruída a guardar o voto nazireado, dizendo: olha, enquanto durar a sua gestação, disse o anjo do Senhor, você não pode beber bebida forte, você não pode comer uva, você não pode degustar nem nada que seja derivado da uva, porque ele será nazireu e quando ele nascer, o cabelo dele não deverá ser cortado. O camarada que foi escolhido por Deus desde o seu nascimento e abençoado com todos esses dons, porque Deus tinha uma missão exclusiva para ele: libertar Israel da opressão dos filisteus. No entanto, Sansão, ao decorrer de sua vida, vai dando provas de que ele não está nem aí para a missão que Deus lhe deu, de que ele está fazendo pouco caso dos dons que Deus tinha lhe dado. Ao invés de ele usar todo aquele talento, todo aquele dom, todo aquele presente em prol do bem comum, em prol da nação de Israel, ele começa a usar em benefício próprio. E ele vai atacando os filisteus, não para libertar o povo, não para cumprir a sua missão como juiz, mas motivado por ira, por vingança, motivado por sentimentos egoístas, porque Sansão era uma pessoa muito arrogante, uma pessoa ensimesmada, uma pessoa que só pensava em si, uma pessoa que só agia por emoções. Tanto é que quando ele escolhe a sua primeira esposa, os pais ficam muito preocupados e o aconselham, dizendo: olha, se case com uma das mulheres aqui de Israel, do seu povo, que tem os seus costumes, os nossos costumes. E ele diz: não, aquela é que agradou os meus olhos, é aquela que eu vou casar. Ele ignora completamente os conselhos de seus pais, ele ignora completamente o ensino que recebeu dos seus pais, porque ele cresceu em um lar onde seus pais tinham um compromisso com Deus, mas ele não herda esse compromisso. Ele só tem compromisso consigo mesmo. E alguns de nós somos assim, ou em alguns momentos da vida nós somos assim também. Nós estamos na igreja, ouvimos a instrução, ouvimos a palavra, recebemos o ensinamento, sabemos aquilo que nós devemos fazer, mas em nós não há nenhuma disposição em fazê-lo. Em nós não há nenhuma disposição em praticá-lo.
queremos nos guiar, nos dirigir, agir conforme os nossos impulsos, os nossos sentimentos. Assim era Sansão. Uma pessoa que não tinha compromisso com Deus, que não tinha compromisso com a sua família, que não tinha compromisso com a sua missão. A história de Sansão vai se avançando e você percebe, vai ficando claro a sua falta de compromisso quando ele vai brincando com o seu voto de nazireado. Porque Dalila vai perguntando, né? Qual é o segredo da sua força? E ele vai brincando. Ele vai dizendo, se você me amarrar com isso, eu vou ficar fraco. E ela vai lá e amarra. E quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós devemos entender que vamos ser testados. A vida nos apresentará testes. O diabo nos tentará. Nós mesmos teremos vontade de voltarmos à nossa velha vida, de praticarmos as mesmas coisas. E precisamos nos acercar de alguns cuidados. Não é à toa que Paulo incentiva os Efésios dizendo, olha, se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir às potestades do mal, aos demônios, para que vocês não caiam, para que vocês permaneçam firmes. E ele vai descrevendo as armaduras, ele está dizendo, vão se blindando, vão se protegendo, vão se fortificando, vão se aproximando mais de Deus, porque a vida cristã não é fácil, e honrar um compromisso com Deus exige sacrifícios, exige abnegação, exige dedicação. Sansão, ele não vai se acercando dessas coisas, porque na cabeça dele nada poderia segurá-lo. Era uma pessoa que achava que tinha saída para tudo. Era uma pessoa que achava que nada podia derrotá-lo. E quantos pensam assim também? Ah, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, porque eu tenho saída para tudo, porque eu consigo, né, dar um jeitinho, consigo escapar. Sansão não contava com a astúcia de Dalila. E aí as mulheres são muito injustiçadas, né? Porque normalmente as pregações só falam em Dalila, né? Os irmãos devem ter cuidado com as Dalilas da vida. Quase nunca as pessoas falam no Dalilo, não é? Tem muitas jovens cristãs que precisam ter cuidado também com os Dalilos da vida. Eu lembro de uma conversa com o presbítero Severino Mariano, dizendo-me ele trabalhou de pedreiro durante a sua vida toda, e ele teve um ajudante que não era crente, e ele já crente na igreja, e um dia aquele ajudante disse o seguinte, irmão Mariano, olha, tem uma jovem da sua igreja que eu quero namorar com ela. E esse camarada era um camarada completamente descompromissado, era aquele, né, que chamam-se de mulherengo, né? E o irmão Mariano pediu, implorou, apelou, disse, por favor, deixa a jovem em paz, não vá na igreja, não vá perturbá-la. Não, eu vou namorar com ela. Não faça isso, tem tanta menina no mundo e tal, senão eu vou namorar com ela. E aquele camarada ia para a igreja, não no intuito de ser crente, mas no intuito de namorar com aquela jovem. E tanto insistiu, tanto fez, que conseguiu conquistar aquela moça. E ela, apaixonada por ele, casou-se com ele para ter a sua vida transformada no inferno. Ele tirou ela da igreja. Ele acabou com a felicidade dela, não pelo fato de ele ter tirado somente pelo fato de ele ter tirado da igreja, mas porque ele era um péssimo marido. Então a gente fica dizendo para os jovens, para os nossos jovens, tenha cuidado com as Dalilas, mas a gente precisa dizer para as moças, tenha cuidado com os Dalilos também. Sansão não se acercou desses cuidados, ele não aprendia nem com seus próprios erros, porque já no seu casamento, quando ele propuseram um enigma, os filisteus, vendo que não podiam solucionar aquele enigma, chamou a sua mulher e disse, olha, é o seguinte, você deve fazer Sansão dizer a resposta. E ele lhe dizendo a resposta, você deve nos dizer, porque se você não fizer assim, nós vamos queimar você, seu pai, sua casa, tudo que pertencer à sua família. E ela vai persuadindo, vai perguntando, vai dizendo, Sansão, qual é o segredo do enigma? Me diga, me diga. E ele disse, olha, eu não disse nem a meu pai nem a minha mãe, porque eu diria a você. Mas ela fica chorando, insistindo, e mulher não gosta muito de insistir, não é? Mas ela fica insistindo, insistindo, até que ele não aguenta. No último dia, ele vai e diz a ela o segredo, e ela, com medo de morrer, revela o segredo aos filisteus.
a história parece se repetir com Dalila. Mas ele não atenta que ele já tinha passado por essa situação antes. E Dalila é procurada pelos filisteus e diz assim: a cada um de nós vamos te dar um peso em prata, se você descobrir qual é o segredo da força de Sansão. E ela vai perguntando: qual é o segredo da sua força? E ele vai dizendo: olha, se você me amarrar com essas cordas, se você me amarrar com um couro novo, se você tecer as minhas tranças, ele vai brincando de se deixar amarrar, até que ele acaba realmente amarrado. Sansão, ele vai violando o seu voto de nazireado. Quando ele vai retornando para a sua festa de casamento, o voto de nazireado consistia em 3 regras principais. Primeiro, o nazireu ele não poderia beber vinho. Segundo, o nazireu ele não podia chegar-se perto de nenhum corpo de animal, de pessoas, aqueles que tivessem morrido, ele não podia chegar perto, mesmo que fosse seu parente. E quando você lê Números, capítulo 6, que trata sobre o voto de nazireado, você vai ver que tem instruções muito claras e rígidas a respeito disso, dizendo que se uma pessoa fizesse voto de nazireu e algum parente seu caísse morto perto dele, aquele voto estava completamente perdido. E por último, ele não poderia cortar o cabelo, era um sinal visível do que ele estava se guardando para Deus, que ele estava se consagrando para Deus. Sansão vai ignorando isso. Ele vai passando pelo lugar onde ele havia matado o leão e ele vê que as abelhas têm feito uma colmeia. Ele vai lá e pega mel, come do mel, ainda oferece aos pais, e a Bíblia diz assim: e ele não contou aos pais de onde proceder aquele mel, porque ele sabia que os pais iam reclamar com ele. Ele não somente chegou perto de um corpo, mas ele pega alimento daquele corpo e come. Ele não está nem aí com nada. No voto de nazireado, possivelmente o único que ele não violou foi ter cortado o cabelo. E foi suficiente para que Deus permanecesse com ele. É onde nós vemos a paciência de Deus. É onde nós vemos a graça de Deus em insistir comigo, com você, com as pessoas que mesmo cometendo erro após erro, Deus vai sendo paciente, vai esperando a gente se ajeitar. Deus vai na esperança de que um dia nós tomemos vergonha na cara e diga: agora eu vou ser crente de verdade. Foi assim que Deus fez com Sansão. Sansão vai brincando e Deus vai tendo paciência. Sansão diz: me amarre com isso. E ela vai lá e amarra. E os filisteus encontram ele, pá, quebra as cordas e diz: e Deus se apossava dele. Aí ele diz: me amarre com isso. Ela amarra. Aí os filisteus vêm contra ele, quebra tudo de novo. E a Bíblia diz: e Deus se apossava dele. É a graça de Deus. E como diria Filipenses, a graça de Deus é como água, ela escorre para baixo. Deus vai apostando, Deus vai investindo, Deus vai esperando que ele assuma a sua postura, o seu lugar. Mas ele vai cometendo erro após erro, vai brincando, e um dia a brincadeira fica séria. Ele não aguenta as argumentações de Dalila e ele diz: o segredo está no meu cabelo, eu sou nazireu. Se cortarem os meus cabelos, então eu serei como qualquer homem. E ela não demora. Ela entende tanto que agora ele falou a verdade, que ela recebe o que era adiantado. Ela vai até os filisteus e diz: podem vir, que agora ele falou a verdade. Eu sei que agora ele me descobriu todo o seu coração. E ela corta os cabelos dele, e quando os filisteus vêm, ela o desperta: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele levanta-se e diz: ainda serei como antes. E o escritor diz: ele não sabia que Deus tinha se ausentado dele. Os filisteus o prendem, e a primeira coisa que faz é arrancar os seus olhos. E Sansão agora está cego, está sem forças, está longe de Deus. Tanto brincou de deixar-se amarrar, e terminou realmente amarrado a uma pedra de moinho, como escravo, sendo condenado a trabalhar o resto da vida, circulando um eixo, rodando uma pedra de moinho. E eu imagino que no caso dele aquilo foi pior do que a morte. O doutor Russell Shedd, ele faz 3 observações a respeito do pecado que eu considero de extrema importância, e eu gostaria que você gravasse isso, se possível, se você quiser, se você desejar, você pudesse anotar. Russell Shedd diz que, em primeiro lugar, o pecado ele sempre o levará para mais longe do que você está disposto a ir.
o pecado, ele sempre nos levará para mais longe do que nós estamos dispostos a ir. O camarada começa, é um golinho, é somente um cigarro, é somente isso, somente aquilo, quando pensa que não está no fundo do poço. Está tão longe que acha impossível voltar. Diz, e agora, como é que eu vim parar aqui? Quem me trouxe? Foi você mesmo. Foi o pecado. O seu chefe vai dizer que, em segundo lugar, o pecado sempre o retém por mais tempo do que você gostaria. O camarada começa brincando com o pecado e diz, mas quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro. E um dia ele vai querer e não vai parar. O pecado sempre o prende por mais tempo do que ele gostaria. E em terceiro lugar, diz no Shed que o pecado sempre vai custar mais caro do que você está disposto a pagar. O pecado sempre vai custar mais caro do que você está disposto a pagar. Às vezes, por 5 minutos de transgressão, é necessário anos para reparar aquela falta. Quando o camarada vai vivendo o pecado, vivendo, se aventurando, se deliciando, achando bom, até que a ficha cai. Até que o camarada descobre, você pai. Até que a moça descobre, estou grávida. Quando não, o camarada descobre, estou doente. E o preço é mais caro do que você está disposto a pagar. Foi assim com Sansão. Ele foi brincando. E um dia ele se viu sem os olhos, amarrados a uma pedra de moinho, como escravo pelos seus inimigos. No entanto, queridos irmãos, esse sermão seria uma tristeza se eu parasse agora. Durante o tempo que ele está preso, ele vai refletindo, ele vai analisando e finalmente ele aprende com seus erros. Porque tem gente que só aprende na dor. Tem gente que só aprende no aperto, no acucho, né? Como diz os irmãos pentecostais, no estreito. E aí a Bíblia vai dizer que o salmista vai dizer, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Mas o inteligente é aquele que aprende sem precisar do chicote, sem precisar da palmatória. Né? Sansão só aprendeu depois que chegou no fundo do poço. Nós não precisamos chegar no fundo do poço. E do fundo do poço, cego e escravo, ele clama a Deus, arrependido, dizendo, Senhor, dá-me forças só mais essa vez, e eu não me importo de morrer com os meus inimigos. A história de Sansão, queridos irmãos, talvez seja a história de alguém aqui nessa noite. Alguém que não está preso, que não está cego, mas no entanto está levando o evangelho completamente descompromissado. Não é crente só por si. Nem para a igreja só por conveniência. Os louvores são bons, a pregação, quando não é o diácono que está pregando, é boa, dá para ouvir. E a igreja é um ambiente agradável, pessoas agradáveis. Sempre o pastor está disposto a oferecer uma oração, um conselho, uma ajuda, os irmãos sempre sorridentes. Mas o ser crente não passa disso. E talvez você não está preso, né? Mas saiba que uma vida sem compromisso pode lhe levar ao fundo do poço. E talvez você já esteja vivendo no fundo do poço. Talvez você esteja pensando, para mim não há mais volta. Eu realmente estou preso. Eu agora não consigo enxergar uma saída. Eu agora não sei como voltar, não sei como restaurar a minha vida. Deus pode restaurar a sua vida. Sansão, ele clama a Deus e diz, dá-me força somente mais essa vez. E ele vai lá, pede ao seu moço para o direcioná-lo até as colunas principais. A Bíblia diz aqui, nós vemos que a casa estava cheia, aproximadamente mais de 3 mil pessoas. Todas as pessoas importantes da Filisteia estavam lá. E ele agarra-se à coluna, apoia-se nas colunas, empurra. E aquele templo ele cai, mata praticamente todos os seus inimigos, causando também a sua própria morte. A história de Sansão poderia ser outra? Poderia. A história de Sansão poderia ter um outro final? Poderia. Não teve, porque ele não assumiu o compromisso que Deus tinha para ele. A sua história também pode ser outra.
talvez você nada possa fazer em relação ao seu passado, mas você pode fazer em relação ao seu futuro, a daqui para frente. Assuma uma postura diferente, assuma um compromisso com Deus. A sua história não precisa terminar com uma distensão. A sua história não terminou, a distensão encerrou-se, terminou. Nada nós podemos acrescentar, a não ser o que o escritor já acrescentou, né? Dizendo, mais ele matou quando tinha morrido, durante a sua morte, no período da sua morte, do que quando ele estava vivo. E ele ganha ainda um lugar de destaque na galeria dos heróis da fé. Quando você lá lê Hebreus capítulo 11, o nome dele aparece como um dos gigantes da fé. Não pelo seu modo como viveu, mas pelo modo como ele morreu. E você pode ter o seu nome também na galeria dos heróis da fé, pelo modo como você viverá a sua vida. Você tem um grande potencial. Deus tem investido muito em você. Você pode fazer muito em prol do reino de Deus, em prol da sua família, em prol da sociedade. Basta tão somente você render-se a Cristo. Basta tão somente você permitir-se ser usado por Ele. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a irmã Nath aqui.